Queridos, tudo bem? Vamos para o último tema, veja só, parece que foi ontem, começamos há um bom tempo já esse primeiro livro e está encerrando agora as correções, as unidades, neste tema, tema 9, que traz aí a parte de interações moleculares. Então vamos começar aqui com a questão de número 4, que é a primeira questão, que diz o seguinte: no quadro abaixo são dadas algumas características das propriedades de substâncias que podem apresentar função das ligações químicas presentes na estrutura. Ok, texto padrão, né? Ele diz ali partículas, íons, moléculas, ok. Ponto de ebulição, altos, baixos e assim por diante. Ele te dá as características e pergunta aqui embaixo: o modelo de ligação que melhor explica as propriedades descritas para as substâncias 1, 2 e 3 é, respectivamente. Pessoal, se o primeiro tem íon, só pode ser ligação iônica. Não tem outra opção. Viu como não é tão difícil química? Olha aí, ó, ligação iônica. Sabendo que a segunda tem moléculas, você sabe que já é uma ligação covalente, né? E não uma ligação metálica ou algo assim. O problema é que ele fala em molécula polar. E molécula polar não precisa necessariamente ter uma ligação covalente polar. A gente já conversou sobre isso, né? Por exemplo, o CO2 é uma molécula apolar que tem ligações covalentes polares, pois a ligação aqui que ocorre para a direita anula a ligação covalente que ocorre para a esquerda. Então isso é bem importante. Como a gente vai descobrir então qual delas é polarizada, qual não é? A gente pode descobrir isso a partir dos pontos e da condutividade elétrica dentre as duas, né? Então vamos observar isso e vamos tentar resolver esse probleminha. Então ele diz ali, ó, moléculas polares, pontos baixos, boa condutividade elétrica quando dissolvida em água. Estranho isso, né? E aí ele diz ali na terceira, moléculas apolares, pontos muito baixos e condutividade elétrica muito baixa. Então, o que pode ser? Olha, a gente pode ter várias possibilidades para a terceira, né? Porque as ligações da terceira podem ser ligações covalentes apolares e podem ser covalentes polares também. Por exemplo, a ligação do CO2 é uma covalente polar, assim, ok? E ela é uma molécula muito apolarizada. O ponto é baixíssimo. Ponto muito baixo. Então você não sabe qual é a terceira. Não sabe. Mas uma coisa você sabe, que a segunda, se é boa quando dissolvida em água, só pode ser ácidos. E os ácidos têm ligação covalente polar, porque os ácidos são formados por H e um ânion. Desse jeito. Tá? Então você sempre vai ter uma ligação covalente polar na segunda por causa dos ácidos. Tudo bem? Tipo, por exemplo, HCl. Quando você dissolve em água, ele libera H+, e Cl- e forma eletrólitos, inclusive, que vai gerar eletricidade, como o professor mostrou na aula, inclusive mostrou no aplicativo para você. Ok? Então eu tenho certeza que a segunda é justamente um ácido, e o ácido sempre terão ligação covalente polar. Certinho? Então, com isso, você já ficaria com a letra A, lembrando que, evidentemente, é uma questão que você faz também para eliminação. Vamos para a próxima. Questão de número 9. A água é uma substância de valor inestimável por ter permitido a criação e manutenção da vida do planeta. Isso pode ser atribuído a... Vamos lá. A água apresenta ligações covalentes bastante polarizadas. Certo, é o H2O, né? Entre a metais diferentes, vai ser justamente polarizada, e bem polarizada. Solubiliza substâncias de baixa polaridade. Não. A alta polaridade, como ela é muito polar, semelhante dissolve semelhante. Sua molécula tem geometria não linear, tá certo, né? Não é linear, é angular, então é não linear. Ok? Certinho. Terceira, é capaz de formar pontos de hidrogênio, certo também, bem fácil, né? Então, resposta certa, 1, 3 e 4, letra D. Lembrando que as ligações de hidrogênio são as interações que ocorrem entre as moléculas de água. E eles chamam de ponte de hidrogênio aqui porque é uma questão bastante antiga, de 92, então o termo já não era alterado ainda.
T9, 6, né? Tema 9 ainda. Frequentemente, quando colocamos o refrigerante no congelador por tempo prolongado, ocorre extravasamento. Pessoal, essa questão você vai encontrar várias vezes aqui. Eu vou trazer para você no simulador. Deixa eu trazer aqui no simulador para você ver como isso acontece, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O professor até mostrou em aula. Vou explicar para você, isso é bem importante. Sempre que você tiver uma questão sobre a dilatação anômala da água, é porque, olha ali a água congelada, tá vendo? Ela forma grandes espaços vazios entre as suas moléculas, que são grandes hexágonos. Ó, prestem bem atenção, esse é o volume da água sólida. Líquida é menor. Na sólida é maior, porque quando a água fica sólida, por ter ligações tão fortes, ela acaba formando grandes hexágonos com espaços vazios no meio. Desse jeito. Como você está vendo aqui, dessa maneira. Ok? Assim. Desta forma, queridos, você vai ter a água expandindo o seu volume, gerando sempre, repito, grandes hexágonos com espaços vazios no meio. Tá? Como você vai ver agora aqui, ó. São grandes espaços vazios com hexágonos no meio. Então essa explicação a gente vai ter em várias outras questões, então o professor está trazendo ela para você aqui e eu vou reproduzi-la nas outras questões. Sempre que a água congela, ela expande seu volume, porque ela forma grandes hexágonos vazios, com enormes espaços vazios no meio. Vazio. Tudo bem? Vazio. Assim. Então, ocorre expansão. Não, gases contraem-se quando você tem congelamento ou abaixamento de temperatura. Não expandem. A organização de água numa estrutura hexagonal. Muito bem. Acentua-se a formação de pontos de hidrogênio. Muito bem, porque se a temperatura é mais baixa, as partículas elas se agitam menos e interagem mais, porque ficam mais próximas. Logo, 2 e 3 estão corretas. Resposta certa, letra D. Questão 9. Ácido fluorídrico e ácido clorídrico, mesmo tendo massas diferentes, têm pontos bem diferentes, né? O ácido fluorídrico tem propriedades mais acentuadas que o clorídrico. Por que o HF ele tem propriedades mais acentuadas que o HCl? Muito fácil, porque o HF faz HFON, que é H com O, H com N ou H com F. E sempre que há formação de ligação de hidrogênio, você vai ter propriedades mais acentuadas, porque as interações entre as suas moléculas serão muito intensas. Logo, resposta certa, porque fazem ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio no ácido fluorídrico. Próxima questão, questão de número 10. Observem que é muito repetitivo, né? Parece ser difícil, mas no fundo é sempre a mesma coisa. Observem que aqui você tem, ó, conforme a massa vai aumentando nessas partículas, ó, o período está aqui apresentado, que são as linhas, mas também, evidentemente, as massas, né? O silício é mais pesado que o carbono, o germânio é mais pesado que o silício, o estanho é mais pesado que o germânio. Então, conforme a massa vai aumentando, você tem também um aumento do ponto de ebulição aqui. Só que no caso do grupo 15, da coluna 15, você observa bem, olha ali, você tem nitrogênio, que é o mais leve, e tem o maior ponto. Por que ele tem o maior ponto? Porque ele faz HFON, querido. Sempre que a molécula tiver HFON, que é H com F, H com O ou H com N, sempre vai haver ligação de hidrogênio. E se tem ligação de hidrogênio, tem interações mais fortes. Então a explicação para o fato da amônia ser a mais leve do grupo 15, né, esses aqui são os elementos do grupo 15, e mesmo sendo a mais leve, ter o ponto mais alto, mais elevado, contrariando aqui, ó, indo contra as demais colunas da tabela, é o fato dela fazer ligações de hidrogênio. Então, você vai dizer de forma bem objetiva, qualquer coisa que mencione algo diferente numa molécula é porque ela faz ligação de hidrogênio. Ah, tal molécula se comporta de forma diferente das outras. Ligação de hidrogênio.
Tema da 9 ainda, questão 14. Essa questão parece ser muito difícil, muito complicada, mas é uma barbada, né? Vou mostrar aqui para você. Por exemplo, quando você pega uma questão assim, a primeira coisa que você tem que descobrir é se tem HFON em alguma molécula. E essa aqui tem HFON de cara, logo já tem ligação de hidrogênio. Só com esse movimento você já risca 3 alternativas. Isso é muito comum na URGS, né? Você riscar alternativas antes de começar a fazer a questão. Ó, você já aumentou para 50% as chances de acerto. Aqui no I2, você tem uma molécula claramente apolar, porque você tem H e H. O II, desculpa, né? Então, quem é que quer mais elétron? I ou I? Para onde os elétrons vão? Não vão, eles se anulam, né? As forças de atração. Então, só pode ser uma molécula que tem VDWDI, ou seja, Van der Waals dipolo induzido instantâneo. E só com esse movimento você já acaba com a questão. HCl é polarizado, né? O H e o Cl, o cloro tem muito mais eletronegatividade que o H, tornando a molécula bem polar. E CH4 é uma molécula onde os vetores se anulam por completo. Você vai ter a molécula tetraédrica e os vetores vão se anular por completo, desse jeito. Então vai ser uma molécula apolar. Tudo bem? Portanto, Van der Waals, dipolo induzido instantâneo. E aqui, na próxima, dipolo permanente, porque ela é polar. Vou escrever para você aqui então, molécula polar, então é DI, Van der Waals, né, dipolo induzido. Aqui ela é polar, portanto é Van der Waals DD, e aqui é apolar, Van der Waals DI, que é dipolo induzido instantâneo. Resposta certa, letra D. Se alguém tiver alguma dúvida, você pode revisar a aula que o professor deu. No final, o professor montou um pequeno quadrinho com símbolos e siglas para as interações moleculares para você poder acelerar a sua resolução. Questão 19. As substâncias SO2 e CO2 apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas dessas substâncias, é quase afirmar que SO2 é uma molécula que tem um PEL e o CO2 ele tem duas ligações duplas, como você está enxergando, e vai se transformar em uma molécula apolar. Como o SO2 tem os vetores aqui para baixo, gerando um vetorzão resultante, vai formar uma molécula polarizada, ok? Essa aqui tem vetor para cá e vetor para cá, molécula apolar. Então, ambas são polares, está errado. Ambas são apolares, está errado. Apenas o CO2 é apolar, isso está certo, pois tem geometria linear, está certo. O fato de ter geometria linear faz com que as duas ligações covalentes polarizadas se anulem. Ambas são polares, pois apresentam geometria angular. Não, o CO2 é linear. SO2 é apolar. Não, é polar. Resposta certa, letra C. 23. As propriedades de sólidos, muitas vezes interpretadas por funções de ligações químicas entre suas unidades estruturais. O diamante, o naftaleno, o óxido de magnésio apresentam respectivamente. Bom, como você tem acesso à internet, você pode agora procurar, né, quem é o naftaleno e assim por diante. A gente vai trabalhar com isso, pessoal, na orgânica. Química orgânica, você vai saber que o naftaleno é essa estrutura aqui, ó. Assim, tá vendo? Assim. Tá? Então ele vai ter uma estrutura com C8, C10 na verdade, né? C10H8. Essa é a estrutura dele. Tá? Mas assim, você não precisa se preocupar com isso agora, trabalhamos com orgânica, e você vai trabalhar com isso bastante na nossa terceira unidade. Tudo bem, pessoal? Portanto, fiquem sossegados. Bom, e o óxido de magnésio é MgO. Então, carbono diamante é uma ligação covalente, só no metal. Óxido de magnésio é iônica, então tem que começar com covalente e terminar com iônica. Covalente iônica, só letra E. E a próxima é Van der Waals, evidentemente, essa do meio. Por quê? Óbvio, porque é uma molécula e é uma molécula polar. Uma dica, todas as moléculas formadas por hidrocarbonetos são apolares. E se elas são apolares, você já tem ali um hidrocarboneto apolar. Logo, resposta certa, letra E.
Próxima questão. No HCN líquido, as atrações termomoleculares são forças de Van der Waals. Tá certo. Pessoal, não é ponte de hidrogênio, porque não há uma ligação aqui, ó, tá vendo? Entre o H e o N direto. Para que haja uma ligação de hidrogênio, isso é uma coisa importante, é necessário que pelo menos você tenha numa partícula um C ligado diretamente com o H, o F, H, o O ou H, o N. Porque daí a ligação vai ficar tão polarizada, mas tão polarizada, que quando for fazer ligações entre as partículas, vai gerar uma força muito intensa chamada de ligação de hidrogênio. Ou seja, por que a água faz ligação de hidrogênio? Porque entre os átomos da água, que o O e o H, você tem H com O. Então você tem um polo muito positivo aqui e um polo muito negativo desse lado, fazendo com que haja uma atração muito grande para com outras moléculas de água. Tudo bem? Então, no HCN, você vai ter o quê? Você tem justamente uma molécula que tem ligação de polo, que é um Van der Waals, porque ela não é uma molécula com H-FON. O H não está ligado dentro dela com o oxigênio, o flúor ou o nitrogênio. Então, sendo bem didático, falando bem devagarinho, para que haja ligação de hidrogênio entre as moléculas, dentro da molécula é necessário que haja H-FON, para que fora se gere as ligações de hidrogênio. Tudo bem? Então está correta a primeira. 2. A atração existente entre as moléculas de HCN líquido são mais intensas do que a da água. Não, porque a água tem H-FON, então a água faz ligação de hidrogênio, então não são mais intensas. Está errada 2. 3. O vapor de água não apresenta pontes de hidrogênio. Tá certo, porque ele é vapor, né? E vapor rompeu as interações moleculares. São rompidas na vaporização. Está correto. 4. Então essa aqui, beleza, está correta. Os alcanos com mais de 20 carbonos têm ligações de hidrogênio. Bom, seria interessante que você pesquisasse, caso você não saiba o que é um alcano. Alcanos são hidrocarbonetos, substâncias formadas por C e por H. E não tem como você ter ligação de hidrogênio se você tem C com H. Tudo bem? Porque ligação de hidrogênio você tem com H-FON. Logo, está errado essa alternativa, afirmativa, na verdade. E a resposta certa seria 1 e 3. 1 e 3, letra B. Ok, pessoal? Próxima questão, 28. Sobre o metano, as moléculas do metano, pode-se afirmar que as interações moleculares e a geometria são bem fácil, né? Metano tem uma estrutura com 5 átomos, então ela tem 4 áreas de repulsão, não tem pé no carbono, é tetraédrica. E se é tetraédrica, você já arrisca várias alternativas aqui, ó, fica entre duas. E ligação de hidrogênio para o metano jamais, né, pessoal? Porque ligação de hidrogênio tem que ser com H-FON. Então ele vai fazer um Van der Waals e tem ligação ou geometria tetraédrica. Próxima questão. Considere abaixo as afirmações a respeito da geometria de algumas substâncias. O gás carbônico tem geometria linear e não sofre deflexão em campo elétrico. Sim, lembra que o professor mostrou para você com o aplicativo o que é a deflexão num campo elétrico, que é aquele desvio nos campos elétricos, né? A gente usou o aplicativo, a gente botou as plaquinhas, a molécula girava e assim por diante. Tudo bem? Como a molécula é apolar, realmente não vai sofrer deflexão no campo elétrico. Geometria angular do ozônio contribui para o seu caráter polar. Tá certo, essa questão é bem difícil, né? O ozônio, ele é O3 desse jeito, assim, tá vendo? Você tem ali um pÉl e como o ozônio tem essa estrutura e esses pares aqui eles ficam muito próximos, eles acabam gerando repulsão e criando aqui um vetor eletrônico. Então na parte de baixo, por exemplo, você acaba, por causa da repulsão que existe entre esses pares, você acaba gerando um pequeno vetor aqui que vai apontar para baixo. E aí para baixo a gente vai ter um polinho negativo e aqui em cima um polo positivo. Mas é bem pequeno, tá, pessoal? Caso você não tenha entendido essa explicação da repulsão entre esses pares eletrônicos aqui, você pode tentar aplicar a regra que o professor falou, que é aquela frase que cita o seguinte: não pode ter pÉl no átomo central, o ozônio já tem pÉl, e os átomos das pontas são iguais.
Se essa frase for obedecida, a molécula é apolar. Como ela não foi obedecida, a molécula é polar. Então, está certa a segunda. A estrutura piramidal do metano. Acabamos de fazer o metano. O metano não é piramidal, ele é tetraédrico. Então, aqui já está o erro da terceira. Não é piramidal, tetraédrico. 4. A molécula de amônia tem caráter polar e estrutura planar. Não, a amônia não é planar. A amônia ela é espacial, porque a amônia tem 4 áreas de repulsão e um pÉ. Então, ela tem uma estrutura de pirâmide. Piramidal. Logo, se ela é uma pirâmide, ela é uma estrutura espacial e não uma estrutura plana. Então a terceira, ou quarta aqui no caso, desculpa, está errada também. Logo, as corretas apenas 1 e 2. Questão 44. Fala sobre o planeta, metano, ok, vamos lá. Sobre o fenômeno da água retida no metano, pode-se explicar. Ele ocorre porque existe uma forte atração entre as moléculas apolares do metano e da água. Mas, querido, a água é bem polar. A gente já várias vezes mencionou isso. E semelhante dissolve semelhante. Então, se a água é bem polarizada e ela dissolve apenas semelhantes, ela não vai dissolver o metano, que é apolar. Então, está errado. Uma contradição na própria frase. As pontes de hidrogênio entre água formam uma rede cristalina ao redor da molécula do metano. Pode ser. Lembra que a água, quando congela, como ele cita ali no texto, ela forma os grandes hexágonos com espaços vazios. E esses grandes hexágonos com espaços vazios podem aprisionar moléculas de outros gases. Tudo bem? Então tá aqui a molécula de água desse jeito, fechou, tá ali o hexágono, ela pode aprisionar gás metano, por exemplo, dessa forma, certo? Então está correto, a água faz ligação de hidrogênio. As moléculas polares do metano congelam e se unem às moléculas de água. Não. O metano não tem molécula polar, ele é feito por C e H. Repito, tudo que é feito por C e H é apolar, não polar. Logo está errada a terceira também. Portanto, apenas a 2 está correta, e se apenas a 2 está correta, a resposta certa, letra B. Próxima questão, questão 56. As substâncias 2 e 5 formam soluções eletrolíticas. Solução eletrolítica é a solução que produz íons, conversamos bastante sobre isso. Íons. A 2 ela é iônica, e está certa, gera íons. E a 5 é um ácido, e ácidos sempre liberam H+, e um ânion. Trabalharemos bastante isso agora no próximo livro, na unidade 2, no capítulo 2, que fala sobre inorgânica efetivamente. Então fiquem bem tranquilos, esmiuçaremos essa parte, digamos assim. E a primeira está correta. 4 e 5 formam ligações de hidrogênio. Olha, pessoal, o 4 não tem H-FON para formar ligação de hidrogênio, então está errado, né? Não pode, o 4 não pode. Então a 2 está errada. A substância com menor ponto de ebulição deve ser a 1, considerando que é uma substância polar, tá certo, né? Cloro e cloro é apolar. Quem quer mais elétron, cloro ou cloro. Os vetores se anulam, então a molécula se torna apolar. E como ela tem a massa menor dentre todas as outras, evidentemente ela também vai ter um ponto mais baixo. Porque quanto menor for a massa, menos energia você precisa para separar as partículas. Então tá certinho. Resposta certa, 2 e 3. Desculpa, 1 e 3. 1 e 3 está aqui, letra C. Certinho. Próxima questão, questão 58. Antimônio, né, o SbCl5, então vou colocar aqui, ó, cloro. Ó, é uma estrutura um pouquinho diferente. Cloro, cloro, cloro. E aqui você tem antimônio, deixa eu colocar aqui de novo, antimônio, Cl3, cloro, cloro, cloro. Aqui cloro, deixa eu colocar aqui que ficou bem feio. Cloro. E aqui ele vai ter um parzinho, lembrando que o antimônio está na família 15. Então a grande diferença entre os dois é que um dos antimônios, como é uma estrutura que vai ter os vetores que se anularão, né, você tem uma estrutura onde os vetores aqui todos se anularão, eu não consigo enxergar os vetores se anulando. Então vou te ajudar, você tem aqui nessa região um triângulo,
onde os vetores se anularão, né? Esse vetor anula esse, que anula esse. E aqui você tem uma região perpendicular, onde o vetor de cima anula o de baixo. Se você quiser, você pode repetir aquela frase que o professor falou várias vezes: não sobra elétron no átomo central e os átomos das pontas são iguais. É o que acontece aqui nessa molécula. Então, por ela ser apolar, é uma questão bem difícil, né? Porque ela fala de uma estrutura não convencional, é uma bipirâmide trigonal, então ela vai ser apolar. E a segunda é uma pirâmide, é piramidal, porque ela tem 4 áreas e um pé, e ela é uma estrutura polar. Né? Você não tem vetores que se anulam aqui por completo. Tem pé. Sempre que houver pé, você sempre vai ter uma molécula com... vai sempre ter uma molécula com polaridade. Então, a primeira é apolar e a segunda é polar. Portanto, se a primeira é apolar, tem que ser forças de London, ou dipolo induzido, e a segunda tem que ser um dipolo-dipolo. Forças de London e dipolo-dipolo, resposta certa, letra B. Lembrando que não tem como ter ligação de hidrogênio ali, só com isso você risca várias alternativas. Né? Ó, só com esse movimento você já risca 3 alternativas. Ligação de hidrogênio você só tem com HFON. Questão 61. Pessoal, a 61 é a segunda vez que a URGS cobrou a mesma questão sobre por que a água expande na geladeira. Resposta: porque ela forma gelo que tem estrutura hexagonal com grandes espaços vazios entre as moléculas de água, como o professor explicou já em inúmeros casos. Vou passar mais uma vez para você aqui a estrutura, porque a explicação é a mesma e a URGS adora essa questão, né? Então você já, até acabar os exercícios, a gente vai encontrar ela umas 4 vezes, essa já é a segunda, tá? Se não me engano são 4 vezes que a URGS já cobrou a mesma questão. Então ela forma grandes espaços vazios, tá vendo? Ó, aqui hexagonais, parece um hexágono dessa forma, com vazio no meio, e isso aumenta o volume da água. Essa é a explicação do porquê que a água expande quando congela e um cubo de gelo flutua num copo d'água. Então a explicação está ali na letra A. Vamos ver? Durante a formação dos cristais de gelo ocorre mudança... Na água líquida as interações moleculares de ligação de hidrogênio, enquanto no gelo... Mas no gelo, pessoal, o gelo é água também, então não pode mudar a interação. O gelo é mais volumoso porque as moléculas de água se organizam em posições bem definidas em uma rede cristalina hexagonal, na qual ocupa um espaço maior. Certinho, letra B. No estado sólido, as baixas temperaturas provocam uma significativa diminuição da polaridade. Não, pessoal, aumenta a interação entre as moléculas porque abaixa a agitação das moléculas. D. Quando passa do sólido, a água aprisiona em sua rede cristalina oxigênio. Não. Gelo não é água oxigenada, né, pessoal? Por favor, ela não se transforma numa outra substância. E a letra E. Durante a formação de cristais, ocorre alteração da geometria. Não, a água sempre tem a mesma geometria porque é sempre a mesma partícula, logo sempre vai ter a mesma estrutura. Não ocorre isso. O que ocorre é a formação de hexágonos com grandes espaços vazios no meio, expandindo assim o volume da água. Então vamos para a próxima. Questão 63. A grande importância da água para a vida está diretamente relacionada à especificidade de suas propriedades. Então vamos lá. A forma esférica da gota é consequência da tensão superficial muito elevada. Tá certo, pessoal. Uma gota, vamos fazer uma gota aqui. Ó, gota. Imagine uma gota. Se tu pegar aqui na interface da água, você vai ter várias moléculas de água aqui na parte mais externa, que a gente chama de interface. Ó, aqui está a molécula de água, tá vendo? E essas moléculas de água aqui da interface, elas só são puxadas para dentro. O vetor, assim, é sempre para dentro, né? Porque não tem nada aqui fora puxando essas moléculas de água. Então, como as moléculas elas vão começar a se puxar sempre para dentro, assim, ó, todas elas que estão na superfície vão se puxar para dentro, elas acabam formando uma estrutura esférica. E nessa parte mais externa, aqui onde elas se encontram, que a gente chama de interface, é onde você vai ter a maior quantidade de moléculas de água por volume ou espaço. Então fica mais denso, porque elas ficam se puxando bastante aqui nessa região que é a interface.
E isso cria um fenômeno chamado de tensão, porque as moléculas ficam muito tensionadas ali, porque elas ficam muito apertadas, né? Muito, enfim, juntas e agitadas, mesmo assim, porque estão no estado líquido. E a gente chama de tensão superficial, que é a última camada de moléculas no líquido. Se isso não fez sentido, você pode olhar ali, ó, essa última linha de moléculas ali no simulador aqui é a parte que indica a tensão superficial da água. Tá? Você pode também enxergar aqui, ó, a tensão superficial da água nesse simuladorzinho aqui. Ó, essa última parte ali em cima, você vai parar agora, é a parte da tensão superficial da água. Essa última linha ali de moléculas de água aqui em cima é justamente a parte que não vai deixar as moléculas de outras substâncias entrarem na água, por exemplo, que não tem polaridade semelhante à da água, né? Portanto, está certa a primeira afirmativa. A água nas condições ambientes apresenta um estado líquido devido às fortes ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Muito certo. 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio conferem uma geometria angular, não trigonal, né, pessoal? Muito errada a terceira. Resposta certa, 1 e 2, 1 e 2, letra C. Questão 67. Questão do Enem que fala sobre a pele e os hidratantes. Por que os hidratantes ocorrem e tem um bom rendimento? Porque nos hidratantes você tem um monte de OHs. E esses OHs interagem com as moléculas de água, como você pode perceber desse jeito. E essa interação com as moléculas de água a gente chama de interação de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, quando você passa o hidratante, essas substâncias ficam na sua pele e elas ficam atraindo a água da atmosfera, que vai ficar grudada na sua pele, hidratando-a. Logo, questão 67, letra E. Vamos ver ali, questão 77. Na coluna da esquerda estão listadas as informações relativas às 5 substâncias. Na da direita são apresentadas as propriedades relacionadas a essas informações. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. 1. Moléculas da substância 1 são tetraédricas com átomos idênticos ligados ao átomo central. Por exemplo, um CCl4. Então, se ela é tetraédrica e tem átomos das pontas iguais, ela é uma molécula apolar. Se ela é uma molécula apolar, ela vai ser volátil, vai ter baixos pontos de fusão e ebulição, coisas do tipo. A substância 2, ela tem massa molar semelhante à água, mas interações de Van der Waals. Então significa que se ela tem uma massa semelhante à da água, mas interação de Van der Waals, que ela vai ter um ponto muito baixo. Porque a água é uma molécula muito pequena, muito simples, só que ela faz ligação de hidrogênio, né? Então aqui você pode ter, por exemplo, vamos ver uma molécula desse jeito como ele cita. Pode ser deixa eu pensar, pode ser o próprio metano até, né? O CH4 tem uma massa muito parecida com a da água e faz interações de Van der Waals. Portanto, ela pode ser uma molécula apolar, ou pode ser polar também, né? Porque Van der Waals é polar e apolar. Pode ser DI de polo induzido ou DD de polo, só que não é tão forte quanto a água. Então vamos para a terceira. A substância 3 sofre ionização quando dissolvida em água. Bom, pessoal, isso é comum para ácidos, né? Libera aí íons. Sempre que fala em ionização, íon tem a ver com íon. E íon em solução aquosa a gente chama de eletrólito. Então essa é uma bela dica para procurar alguma alternativa que fale em eletrólito. 4. A molécula 4 são trigonais planas com átomos diferentes ligados ao átomo central. Então pode ser, por exemplo, um COOH, o que gerará uma molécula polar. Porque se os átomos são diferentes, ela é um triângulo, trigonal plana, desse jeito, numa ponta você vai ter um átomo mais atrator que em outras. Isso faz dela uma molécula polar. Então vou colocar aqui polar para a molécula 4. E 5 tem massa molar e densidade maior que a da água. Olha, se tem massa molar e densidade maior que a água, uma molécula, né, que, enfim, tem essas características da água, né? Não podemos dizer mais nada sobre isso. Até porque você tem 5 informações e 4 parênteses, portanto alguém vai ficar de fora. Então vamos começar vendo a primeira afirmação. A substância é mais volátil que a água pura. Olha, então só pode ser a 2. Por que só pode ser a 2? Ué, muito fácil.
Porque a 2 tem uma massa muito semelhante à água, mas interações mais fracas. Então eu tenho certeza que a 2 é mais volátil, ou seja, evapora mais que a água. Substância solúvel em solventes polares, então ela tem que ser polar. Qual delas é polar? A 4. A 4 eu sei que é polar, está escrito ali, trigonal, com átomos nas pontas diferentes. Substância solúvel em solventes apolares, qual é claramente apolar? A1. Eu fiz ali o tetraedro, átomos iguais, A1 é apolar. E a substância forma eletrólitos, só pode ser a que sofre ionização. 3. 2, 4, 1 e 3. Resposta, letra B. Próxima questão do tema, 81. Ó, de novo, terceira vez. Tem 4 questões sobre isso por aqui, fizemos 3 então. O gás carbônico contido... Por que a água explode no freezer? Porque a água forma hexágonos vazios quando ela congela, dessa forma, né, querido? O professor explicou já inúmeras vezes, então desculpem aí o desabafo, mas é que essa aqui ela é muito, mas muito popular na química. Quando a água congela, ela forma grandes espaços vazios entre suas moléculas, expandindo seu volume. Então, um gás carbônico no refri se transforma em gelo seco. Não, querido. O gás carbônico ferve, ele liquefaz a menos 184. Nenhum freezer chega nesse ponto. E gelo seco é sólido, então o ponto de fusão dele deve ser mais baixo ainda. Os sais formam sistemas higroscópicos e provocam significativo aumento do volume. Não, querido, não tem nada a ver com sal. No refri tem muito pouco sal, inclusive. Se você tiver muito sal no refri, pare de tomar esse refri. 3. O processo de solidificação da água provoca organização em estrutura cristalina hexagonal que aumenta o volume. Certinho. Desculpem de novo, né, a forma como o professor fez essa questão, mas é que a gente já fez ela 3 vezes. A URGS adora essa questão. Então, é uma questão bem comum, bem clássica. Próxima questão. Na pré-história, este foi um dos primeiros metais usados para fazer ferramentas e outros utensílios como facas, machados, ornamentos, pontas de flecha. Querido, só pode ser o ferro. Pré-história, né? Ferro, tá aí. Esta liga de cobre e estanho foi usada posteriormente por ser mais dura. Liga de cobre e estanho a gente chama de bronze. Tem ali naquela última partezinha da ligação metálica que o professor passou na aula. Então é o bronze. Ferro e bronze. Aqui em cima, pessoal, pode ser o cobre também, né? Porque o cobre foi um elemento descoberto há muito tempo atrás, junto com o ferro. Vamos dar uma olhadinha aqui para você perceber isso. Na tabelinha da Merck, onde você tem ali... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Cadê a nossa tabela da amizade? Aqui, já achei. Ó. Ferro e cobre foram 2 elementos descobertos há muito tempo. Então vamos dar uma olhadinha aqui na ordem de descoberta, descobrimento, 5.000 anos antes de Cristo. Cobre foi descoberto primeiro, inclusive, depois o ferro. Tá ali, ó. Ferro. Agora foi. Ferro bem depois. Então o cobre foi descoberto antes do ferro. E para a história, evidentemente, está certo, esse é o período. Portanto, o primeiro metal é o cobre. Depois é o latão, né, pessoal? Mas aí que tá, isso é interessante, né? Pode ser o ferro também, viu, queridos? Porque é um período... na pré-história, havia também ferro, havia, sim, minérios de ferro, inclusive. Então, isso é importante para você ter como referência, tá? Pode ser tanto ferro quanto o cobre. Entretanto, o cobre, como o professor mostrou ali para você, foi descoberto antes do ferro, bem antes, diga-se de passagem, portanto, provavelmente seja o cobre. E o segundo tem que ser o bronze, porque a liga de cobre e estanho é uma liga de bronze. 3. Esse metal puro e sua liga com carbono demora mais por serem usados, devido à maior complexidade de sua produção. Então, se é cobre, ferro com carbono se chama aço. Tá? Esse metal puro e sua liga com carbono demoram ainda mais a serem usados, ou demoraram ainda mais a serem usados, devido à maior complexidade de sua produção. Então a terceira é o aço. Aço. Tudo bem? E 4, lembrando que aço é ferro mais carbono.
4. O final do século XIX, esse material começou a ser usado de maneira generalizada em utensílios domésticos, sendo antes disso um metal de produção extremamente cara. Olha, pessoal, se é um metal caro, começamos por aí, e ele foi usado em utensílios domésticos, aí a gente tem também aqui o aço, né? É uma possibilidade, ou o alumínio também, que foi descoberto no século XIX, em 1860 aproximadamente. Tá, então, vamos lá. Como são informações estanque, tipo difícil de contextualizar com o período histórico da descoberta, vamos para coisas que a gente sabe que são reais, né? Por exemplo, A2 tem que ser o bronze. Perdão. Sabendo que A2 é o bronze, você risca a letra B, risca a letra D e risca a letra E. E o 3, você sabe que ele está falando do aço, que é uma mistura de ferro com carbono. Se é uma mistura de ferro com carbono, só pode ser ferro, né? Não é ouro. Tá? O metal puro e sua liga com carbono demora ainda mais para ser utilizado devido à sua alta complexidade de produção. Não, o ouro já se usava bastante como moeda de troca até. Então é o ferro com carbono que é o aço. E no final do século XIX, né, foi justamente quando foi descoberto o alumínio, começou a ser usado de maneira generalizada em utensílios domésticos, tipo em panelas, enfim, recipientes e assim por diante. Então só pode ser letra A, cobre, bronze, ferro e alumínio. Tá? Questão de retratação histórica. Vejamos a próxima. Questão 94, que é a próxima. E a última questão do nosso teminha, que diz assim, vamos lá. Observe a estrutura. Então essa é a estrutura. Ok? Ó, aqui você tem uma interação de hidrogênio, tá vendo? Ó, aqui você tem uma interação entre íons, são íons, isso é importante, cuidem. Aqui você tem Van der Waals, interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. E aqui você só pode ter alguma coisa com enxofre, é uma ligação covalente, inclusive, você está vendo ali. Então é uma interação com enxofre. A gente chama de pontes de enxofre. Não é muito difícil de deduzir isso porque é uma ligação entre enxofres. Tá? Então, ele te pede ali na questão. Envolvendo o enovelamento de proteína, deve-se a interações químicas entre os aminoácidos. A ligação química apresentada através dos números 1 e 4, então 1 é entre enxofres e 4 é entre os íons, são respectivamente. 1 a 4, perdão. Vamos lá. Primeiro, só pode ser um disulfeto, não é iônica porque não é entre íons, né? Então você já arrisca essas alternativas. A segunda, claramente, tem que ser uma ligação de Van der Waals, não é entre íons. Então só com esse movimento você não fica discutindo muito, refletindo muito, você já ficaria com a letra A. A3 só pode ser uma ligação de hidrogênio. Lembra que o professor falou para você dos pontilhadinhos, que indica ligações? Olha ali os pontilhadinhos, ó. Olha aqui. Na aula, o professor comentou, né? E aqui nessa próxima, mas não é uma ligação de hidrogênio? Querido, tecnicamente não, porque você tem íons, cargas, e ligação entre íons se chama ligação iônica. Na ligação covalente não existem íons, lembrem sempre disso. Portanto, a resposta certa da questão, letra A. Certo, queridos? Pois então, este foi o tema corrigido. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a pessoa está à disposição no plantão. E, enfim, finalizamos esse livro, o livro de Química Geral. Semana que vem, nessa semana, já começamos o próximo livro, a próxima unidade. E, enfim, estou à disposição, inteira à disposição de vocês para quaisquer eventuais dúvidas. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até a aula e tchau, tchau!